Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 26, e corresponde à semana 33 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Julgamento de Paulo, parte 5. Vamos à leitura do texto bíblico. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal quanto em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa de minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei de seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria a luz para seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e posso falar-lhe abertamente. Estou certo de que nada disso escapou de seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. O texto lido descreve a defesa do apóstolo Paulo perante o procurador da Judéia, Pórcio Festo, e o rei Herodes Agripa II. Tendo recebido permissão para falar, Paulo iniciou seu discurso pedindo a atenção de Agripa. Fazendo o recordatório de sua conduta pregressa enquanto fariseu, o apóstolo ressaltou estar sendo perseguido injustamente, pois suas ações decorriam da fé nas promessas que Deus fizera ao povo de Israel antes mesmo de sua organização nacional, concernentes à esperança da ressurreição. Feito este preâmbulo, Paulo continuou sua fala detalhando cada etapa de seu testemunho.
Anteriormente, como fariseu extremado, ele estava convencido de que deveria lutar pela pureza doutrinária judaica, o que, para ele, significava zelar pela identidade nacional de seu povo. Por isso, inicialmente considerando o cristianismo uma heresia contra o judaísmo ortodoxo, passou a perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Com o endosso do sinédrio de sua época, ele aprisionava e torturava até que blasfemassem os primeiros cristãos tanto da Judéia quanto de localidades estrangeiras. Numa dessas viagens, indo para Damasco, uma forte luz, mais intensa do que o sol do meio-dia, brilhou no céu. Caindo Paulo, então chamado Saulo, por terra, bem como seus acompanhantes, ouviu uma voz que, identificando-se como sendo o próprio Jesus Cristo, disse-lhe: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Aguilhão é uma espécie de espeto com o qual se prendia o gado para puxar a carroça. Com estas palavras, o Cristo ressurreto repreendeu Paulo por não se deixar domar pela graça amorosa de Deus, assim como um boi bravo arriscava ferir-se quando agitado, em resistência ao aguilhão. Na visão a caminho de Damasco, Paulo recebeu seu comissionamento divino pela primeira vez. Jesus o estava enviando a seus conterrâneos e aos gentios para proclamar a salvação que vem somente pela fé nele, a qual produz arrependimento, uma vida de boas obras e santificação. Essa salvação é indissociável da esperança da ressurreição que foi inaugurada pelo Messias. Até que Paulo cumprisse o propósito ao qual fora conclamado, Deus o livraria em meio às perseguições sofridas. Diante do que foi exposto, Paulo prosseguiu a Agripa II, dizendo agir unicamente em obediência à visão que recebera. Por ter pregado o evangelho de acordo com seu chamado, foi preso pelos judeus no pátio do templo sob falsas acusações, as quais pretendiam condená-lo à morte. Desde então, o apóstolo havia sido poupado da execução e servido como testemunha de Jesus Cristo perante diferentes públicos. A este ponto, Paulo foi interrompido pelo romano Festo, que, ao contrário do judeu Agripa, não estava habituado ao que ele dizia e considerou o conteúdo de sua pregação como loucura. Paulo então perguntou a Agripa II se ele acreditava nos escritos proféticos. Se Agripa tivesse respondido sim à questão de Paulo, teria que concordar com sua interpretação das Escrituras. Se ele dissesse não crer nos profetas do Antigo Testamento, seria tido por um hipócrita perante judeus devotos. Para fugir à questão, o monarca retrucou evasivamente e com sarcasmo. Em sua réplica, Agripa II disse não ser possível que fosse persuadido a tornar-se cristão em tão pouco tempo. Em pouco ou em muito tempo, emendou Paulo, aproveitando-se das últimas palavras do rei. Rogo a Deus que, qualquer que seja a quantidade de evidência, todos os que me ouvem tornem-se cristãos convictos assim como eu, porém com liberdade para exercer sua espiritualidade, sem perseguição. Parafraseio as palavras do apóstolo. Herodes Agripa II, sua esposa irmã Berenice e os demais que estavam presidindo a defesa de Paulo se levantaram, encerrando-a. Já fora do salão, eles concordaram entre si que Paulo não havia cometido qualquer crime. Entretanto, respeitando a sequência de ações legais decorrentes de seu provocatio ao imperador, ao invés de ser liberto, Paulo seguiria para Roma. Aplicação prática. A insensibilidade espiritual pode ser comparada a uma cegueira autoimposta, como alguém que fecha seus olhos e recusa-se a abri-los. De fato, o homem perdido é incapaz de escolher o caminho da salvação, a menos que seja despertado pelo Espírito Santo. De um lado, pagãos como Festo se restringiam àquilo a que sempre haviam sido habituados a entender, reputando o cristianismo por uma loucura exótica. Mas judeus como Agripa II também se fechavam às verdades proclamadas por Paulo, ou não crendo em absoluto na ressurreição, como os saduceus, ou acreditando numa ressurreição escatológica sem vínculo com a de Jesus Cristo, como os fariseus. Paulo, porém, está dizendo que sem a ressurreição de Jesus Cristo, não pode haver qualquer outro tipo de vida após a morte. Com efeito, somente o fato de Jesus ter revivido dos mortos pelo poder do Espírito Santo é que garante a ressurreição para a vida eterna de todo o povo de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé na ressurreição final seria totalmente vã. Nesse sentido, se a pregação cristã pudesse ser resumida numa única declaração, seria de Atos 26, 22b e 23. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para seu próprio povo e para os gentios. A ordem os profetas e Moisés aqui é intencional, seguindo a ênfase que Paulo deu aos escritos proféticos ao inquirir Agripa II em Atos 26, 27, posto que sem eles
teríamos uma concepção messiânica bastante restrita. William Sanford, David Hubbard e Frederick Bush iluminam nosso raciocínio a respeito da primazia dos escritos proféticos veterotestamentários para a identidade do Messias no seguinte trecho de sua obra, Introdução ao Antigo Testamento. Ao destacar os profetas como intérpretes legítimos da Torá, as histórias e as leis do Pentateuco, e ao focalizar a revelação do Antigo Testamento em si mesmo, Cristo moldou os padrões de interpretação bíblica adotados pelos escritores apostólicos. Para Paulo, Cristo não era apenas um fator que acrescentava significado ao Antigo Testamento, mas o único meio pelo qual o Antigo Testamento podia ser entendido de modo correto, de tal modo que os padrões da atividade passada de Deus eram protótipos de seus atos no presente e no futuro. O próprio Jesus Cristo ressaltava ter cumprido, através de sua vida e obra, as predições feitas a seu respeito pela lei de Moisés, Salmos e Profetas, as escrituras de que se dispunha na época. O apóstolo Paulo, por sua vez, sintetizou como Jesus deve ser a chave hermenêutica do Antigo Testamento e, obviamente, de toda a Bíblia, em 2 Coríntios 1:20a, que assim diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tendo em vista todas essas considerações, examinemos abaixo as passagens do Antigo Testamento acerca das diversas características de Jesus, as quais comprovam que ele é o Messias. Seu arauto, João Batista, Isaías 43 e Malaquias 3:1 e 4:5. Sua origem ao mesmo tempo divina e humana, Daniel 7:13 e 14. As circunstâncias de seu nascimento, Isaías 7:14, 9:6 e 66, Oséias 11:1b e Miqueias 5:2. A purificação empreendida no templo, Salmo 69:9. Seu ensino por parábolas, Salmo 78:2. Sua capacidade de realizar sinais miraculosos, Isaías 61, de 1 a 3. Sua entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9:9. Sua traição por Judas, Salmo 41:9 e Zacarias 11:12. Seu caráter de servo sofredor, Salmo 22:16 a 18, Isaías 42, de 1 a 3, 56 e 53, de 3 a 7 e Zacarias 12:10. O momento histórico exato de sua morte, Daniel 9, de 24 a 27. Sua ressurreição, Jó 19, 25 e 26, Salmo 16, 10, 71, 20, 110, 1, 5 e 6 e 118, 17. A universalidade de sua salvação, Isaías 42, 1 e 49, 6. Seu reinado eterno, Salmo 2, 7 a 12, 72, de 8 a 17, Daniel 7, 13 e 14. E seu sacerdócio sem fim, Salmo 110, 4. Tendo vida e morte coerentemente preditas por inúmeros indivíduos pertencentes a diferentes culturas ao longo de muitos séculos, Jesus constitui o que há de verdadeiro e de bom senso, muito mais do que as filosofias humanas ou os mitos do politeísmo pagão. Somente quando iluminados pelo Espírito Santo de Deus é que começamos a enxergar tais verdades. A ressurreição não é uma ideia infundada propagada por homens loucos, mas o clímax das promessas do próprio Deus ao longo da história, garantindo o nosso desfecho eterno pela fé em Jesus Cristo. Trazendo da mente para o coração. Senhor, quantas vezes não fui como um boi bravo que resiste inutilmente a seu amoroso domínio? Felizmente, sua graça perseguiu-me com insistência maior do que minha vida rebelde. Fui vencido por este amor irresistível. No passado, religioso como Paulo foi um dia, não podia compreender inteiramente a mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo. Embora criado dentro da igreja, por vezes não conseguia entender a centralidade de Jesus na Bíblia. Não tinha claro em minha mente que o Antigo Testamento compôs o panorama religioso para tipificar o Cristo que viria. Isso resultava numa concepção dissociada entre suas passagens das do Novo Testamento. Pensando desta maneira, houve tempos em que eu simplesmente ignorei o Antigo Testamento, concentrando-me apenas no Novo, enquanto que em outras épocas lia o primeiro como um conjunto histórico sem conteúdo teológico aplicável a meus dias. Hoje, porém, enxergando nos profetas do Antigo Testamento os intérpretes autorizados da lei de Moisés, consigo compreender a progressão da revelação divina que culmina em Jesus Cristo, e minha fé encontra solidez cada vez maior nesta verdade coerente e repleta de bom senso. Iluminado por suas palavras através dos profetas do Antigo Testamento, consigo ver que a lei mosaica foi necessária para revelar um padrão moral que caracterizava o próprio Senhor, distinguindo das deidades pagãs. Rememora as conclamações ao arrependimento destes mesmos profetas quando o povo se desviava da adoração correta,
seja rendendo-se à idolatria circundante, seja seguindo uma concepção legalista da lei e ignorando a misericórdia, a justiça e o amor que devem norteá-la. Recordo de suas predições acerca da necessidade de uma nova aliança, gravada nos corações dos homens, posto que a antiga aliança havia sido quebrada pela corrupção humana. Com tudo isso em mente, nesta manhã nublada de domingo, olho para o céu por um instante e, fechando meus olhos, penso na grandeza do Eterno que planejou todas essas etapas com o único intuito de habitar os corações dos homens. Respiro profundamente o ar úmido pela chuva que caiu, e através dessas incursões de meu peito lembro que o Senhor me infunde a vida minuto a minuto, conforme seus desígnios. Por intermédio da morte do Messias, a lei que eu não consigo cumprir foi cabalmente executada, tornando-me justo perante o Deus perfeito. Dessa forma, posso conviver com sua santidade sem ser fulminado pelo Senhor, por causa de Jesus Cristo. Através do Deus Filho, estou liberto do legalismo desta lei e sou conclamado à santificação em responsabilidade dependente com o Espírito Santo, que me capacita a exercer a misericórdia, a justiça e o amor em minhas ações rotineiras. Por meio do Cristo de Deus, vivo a liberdade da nova aliança escrita em meu coração, a qual não pode ser quebrada porque independe de minhas ações, valendo-se exclusivamente do que o Senhor fez, em detrimento do que eu faço. Trindade Santa, sou grato por seu todo amor, que me traz constantemente a sua companhia por meio de um relacionamento pautado unicamente na reputação de Jesus Cristo. Passado, presente e futuro estão bem seguros em suas mãos, que a tudo executam meticulosamente por sua honra, verdade e perfeição. Em nome de Jesus Cristo é que oro grato por minha salvação, orquestrada desde a eternidade passada. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 26, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre o conteúdo do discurso de Paulo a Festo e Agripa II, passando por suas seguintes etapas biográficas: seu passado como fariseu e perseguidor da igreja, as circunstâncias envolvidas em sua conversão e comissionamento, e suas ações em obediência ao chamado divino e os desdobramentos delas. Terça-feira, porque não é possível conceber a ressurreição escatológica sem aceitar a de Jesus Cristo? Para responder esta pergunta, leia também 1 Coríntios 15 e 20. Quarta-feira, qual o impacto de considerar os profetas do Antigo Testamento como os intérpretes autorizados da lei de Moisés para a concepção messiânica? Para responder esta pergunta, leia também Lucas 24, 44 e 2 Coríntios 1, 20a. Quinta-feira, vá à Bíblia e releia na íntegra as profecias do Antigo Testamento listadas no item Aplicação Prática acerca das diversas características de Jesus Cristo, as quais comprovam que ele é o Messias. Sexta-feira, que consequências há para sua espiritualidade considerar as interpretações empreendidas pelos profetas do Antigo Testamento acerca da lei de Moisés? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 26 para a sua vida?